Bom, pessoal, a gente vai fazer a mesma análise do circuito RC, só que sobre o ponto de vista do domínio do tempo. Na outra abordagem, o que a gente fez? A gente analisou o circuito RC e verificou o comportamento dele em frequência e fez a síntese em frequência. A ideia agora é um pouco diferente. A ideia agora é utilizar a integral de convolução para que a gente possa determinar o comportamento dele diretamente na frequência. Então, eu vou fazer os dois caminhos aqui, tanto no tempo quanto na frequência, para você comparar as respostas. Tá? Bom, da mesma forma que a gente fez, a gente elabora um modelo físico. Tá? O modelo físico, quando eu digo, é como é que a gente concebe o nosso sistema, que é usando resistores e capacitores. Daqui a gente consegue tirar a função de transferência, que relaciona a saída pela entrada. Então, o nosso H de ômega, que representa matematicamente o nosso sistema, ele pode ser derivado relativamente simples. Tá? Quer dizer, de certa forma, o que a gente sabe? A gente sabe que a saída ela pode ser facilmente determinada conhecendo-se o H e o X, que é mais ou menos natural, né? Tá? A pergunta é como é que eu poderia determinar o Y de t diretamente no domínio do tempo? Tá? E, obviamente, qual a relação disso com as variáveis que eu tenho no domínio da frequência? Tá? Bom, vamos lá. Bom, a saída do meu sistema, na fundo, é antitransformada do meu Y de ômega. Então, se eu conheço a minha saída, é relativamente simples, em ômega é relativamente simples determinar o Y de t, que foi a ideia que a gente fez anteriormente. Agora existe a integral de convolução. Tá? O objetivo aqui não é discutir a origem dela, mas a aplicação dela. Tá? A discussão da origem ela está abordada no livro com uma quantidade de detalhes interessantes. Tá? Bom, vamos fazer um exemplo. Então, a integral de convolução ela tem duas formas, que são as formas que vocês estão vendo. Eu vou fazer um primeiro exemplo onde o meu sistema é uma exponencial, ou seja, eu conheço o meu h de t, e a menos t de t, e a minha entrada é um impulso, bem simples. Tá? Bom, vou aplicar a integral de convolução. Então, a integral de menos infinito mais infinito, e a menos tal, o de tal, delta de t menos tal de tal. Tá? Aqui tem um ponto importante. O que é o delta? O delta é a função impulso, que ela é não nula quando t é igual a tal. Tá? Bom, se é quando t igual a tal, ou quando tal igual a t, vamos dizer assim, basta eu substituir o valor de tal, que é o elemento de integração, por t. Então você vai perceber que eu vou ficar com e a menos at, tal de t menos tal de tal. O e a menos at ele é constante, tá? E a integral do impulso é 1. Tá? Bom, aqui, se você lembrar a transformada do impulso, em ômega ela é 1. Então, se a entrada de um sistema é 1, a saída é o próprio H. Se você olhar aqui, eu coloquei na entrada o impulso e o Y foi idêntico ao H, é idêntico ao H, que é a ideia da resposta impulsiva. Quando eu coloco um impulso num sistema linear, invariante no tempo, a minha saída copia o meu sistema. Essencialmente é isso. Tá? Vamos pegar um segundo exemplo, agora com uma entrada um pouquinho mais sofisticada, que é um degrau. Então, meu sistema é o mesmo, tá? Continua sendo E a menos AT de T, só que a minha entrada é um degrau unitário. Bom, vou montar minha integral de convolução. É igualzinho, a única coisa que vai mudar é, ao invés do impulso, eu tenho um degrau. Tá? Bom, o que o degrau implica para mim? Bom, o degrau U de tal essencialmente indica que essa integral vale a partir de tal maior que zero, tá? Ou tal menor que t. Então, a presença do degrau basicamente só altera os extremos de integração.
Tá? O que resulta para mim é uma integral simples de exponencial, que a gente consegue facilmente na tabela. Tá? O resto é desenvolvimento algébrico. Ok, e a gente chega na resposta do meu sistema, que é 1 sobre A, 1 menos E a menos AT. Tá? Essa é a resposta ao degrau no domínio do tempo. Percebe que eu descobri a saída sem precisar passar pelo domínio da frequência. Tá? Posso fazer a mesma coisa agora direto no domínio da frequência. Dá um pouco mais de trabalho, mas eu acho que essa comparação vale a pena ser feita. Tem várias habilidades que a gente utiliza durante esse exemplo, e ele fecha os dois domínios, tempo e frequência. Bom, quem é minha entrada? A minha entrada é o degrau. Tá? Então, qual é a transformada do degrau? Basicamente, pego pela tabela, conheço lá a transformada do degrau. Bom, E a menos T, o de T, qual é a minha transformada? Também conheço. Tá? Se você lembrar, é o mesmo comportamento de um filtro passa-baixas. Tá? Considerando o A positivo, né? Para ser uma exponencial decrescente. Então, quem vai ser a minha saída? É o produto dos dois. É H vezes X, tá? Que é só pegar a transformada do de T e multiplicar pela transformada da exponencial. Percebe que não tem integral aqui, é um produto direto, tá? O que não vale no tempo. O que gera um pouco mais de trabalho é, bom, eu quero saber o sistema no tempo. Então o que eu tenho que fazer? Antitransformar o y de ômega. Então o que vai dar um pouco de trabalho é a gente fazer essa antitransformada. Tá? Para fazer essa antitransformada, primeiro eu vou montar ela. Tá? E vou montar ela em duas integrais. Tá? Quais são elas? Bom, uma que tem o π de delta de ômega, mas a outra que tem 1 sobre j de ômega. Tá? Bom, vou trabalhar a primeira integral. E vou resolver a primeira integral. Tá? Resolvendo a primeira integral, eu chego a 1 sobre 2a. Tá? Depois você pode fazer com calma a manipulação do sistema. Tá? Agora eu vou desenvolver a segunda integral. Tá? Primeiro aspecto é o produto, eu vou abrir em frações parciais, que é basicamente o que vocês já estudaram em circuitos. E para frações parciais, obviamente, vai quebrar em duas integrais. Tá? Essas duas integrais vão voltar a que a gente obtenha duas antitransformadas conhecidas. Tá? Se você olhar pela tabela, essas duas antitransformadas são relativamente simples de você obter. Tá? A segunda antitransformada é a antitransformada do sinal. E agora eu consigo montar o meu y de t, com um pouquinho de cuidado. Né? Bom, quem é meu y de t? 1 sobre 2a, mais o sinal sobre 2a, menos a exponencial de at ou de t sobre a. Tá? Bom, eu tenho 1 sobre A, 1 mais sinal dividido por 2, menos a exponencial sobre A, e a gente vai chegar, obviamente, no mesmo resultado anterior. Tá? É exatamente igual ao que a gente tinha antes. Aqui tem só uma dica que às vezes o pessoal tem dificuldade de enxergar, que é como que o sinal foi transformado em integral. O que é a função sinal? É uma função que vai de menos 1 a mais 1, tá? Que se eu somar 1 e dividir por 2, eu vou e obtenho o degrau. Tá? Então a relação entre sinal e degrau é 1 mais o sinal, que é de menos 1 a mais 1, ele vai ficar de 0 a 2, dividido por 2 dá 0 a 1. Eu chego no mesmo resultado.